Olá, meu nome é Marta Pérez, eu sou assessora para processos de cidadania italiana aqui na Itália. Eu quero falar com você que é descendente de italiano, que está navegando aí em diversos sites, navegando na web, em busca de informações sobre o processo de cidadania italiana. Muitos de vocês devem estar em fases já avançadas, com documentação, com conceitos já claros, mas muitas pessoas estão, num bom sentido, perdidas, né? Que não sabem do que se trata o assunto, enfim, o que fazer, como fazer. Neste vídeo eu quero falar de modo bem resumido com relação ao cenário aqui na Itália, com a questão de assessoria, com a questão de fazer sozinho e com relação ao processo em si. Primeira coisa que, se você é descendente de italiano, não perca a oportunidade de montar a sua documentação, né? Verificar se efetivamente não existem impedimentos, se é uma documentação toda regular, para que você possa pedir o seu reconhecimento, porque é um patrimônio. Ter o direito a uma dupla cidadania é muito bom, seja para você com oportunidade de trabalhar, estudar, morar, seja na Itália como na União Europeia. É uma oportunidade de patrimônio para deixar para filhos, né? Filhos menores, a gente nunca sabe o futuro. E por uma questão de valores também pessoais, de familiar, então cada um tem o seu motivo, né? Tem a sua história. E enquanto se pode, porque a cidadania italiana por iuris sanguinis no final de 2018, né, foi tentado no Senado colocar limite de gerações, não foi aprovado, mas nós não sabemos até quando será possível fazer o pedido de reconhecimento nas características de hoje. Então, se você literalmente tem essa possibilidade, se você é descendente de cidadão italiano, por que não fazer o reconhecimento da sua cidadania italiana, correto? Agora, se você já tem em mãos todas as informações como montar o teu processo, caso não tenha, no meu site martaperes.com, na seção documentos, eu deixo disponível todos os documentos necessários, formatos dos documentos, por onde você começa a montar o teu processo. Evite pagar assessoria no Brasil para montar o processo. Você mesmo tem condições de montar o seu processo. Você começa de trás para frente, desde a tua certidão de nascimento e casamento, do teu genitor que passa o direito de cidadania, nascimento e casamento, do teu avô, né, que passa o direito de cidadania, também nascimento, casamento e óbito, se for o caso, e através dos avós, do avô que te passa o direito, você já, dali, se você não sabe a origem do italiano, eu, como sugestão, partiria daquele documento, da certidão de nascimento e casamento do teu avô, para identificar o teu bisavô e se tem informações na certidão de inteiro teor do italiano, da origem do italiano, tá? Mas eu tenho essas informações detalhadas no site para te ajudar na fase 1, para você montar o teu processo, que não é difícil, tá? É importante que você perca meia hora, uma hora com tranquilidade, para entender do que se trata, que quais são os impedimentos que são possíveis ocorrer num processo. Isso tudo está de modo muito resumido no meu site. Então não convém pagar advogado ou colocar tudo na mão de uma assessoria no Brasil. Você pode muito bem minimizar custos e você mesmo obter essas informações, porque elas estão concentradas num único lugar de forma clara e correta, ok? Vamos lá agora para a solicitação do processo. O processo ele pode ser solicitado, o pedido de reconhecimento, ele pode ser feito no consulado italiano no país onde você mora, tá? Se você mora no Brasil, infelizmente, talvez já seja do teu conhecimento, os consulados, eles têm uma fila de 8 anos, 10, 12, depende a localização. Mas existem consulados aí, italianos em outros países, aí espalhados pelo mundo todo, que tem obviamente um fluxo mais rápido, porque né, existe uma demanda bem menor. Então você tem que avaliar se você, primeiro, você monta sozinho o teu processo, você obtém informações de como funciona
e você vai fazer o teu pedido ou no consulado e aguardar, porque não é algo urgente, esperando que nesse inteirinho não mude as leis e etc, né? Ou no consulado exatamente onde você mora, ou fazer o pedido na Itália. Fazer o pedido na Itália significa que você deve ser residente na Itália, ok? E ser residente na Itália significa você estar morando aqui por um tempo indeterminado, não por 45 dias exatamente, que é o tempo que um policial, que se chama vigile, né, controla a tua presença e controla a residência. E isso foi muito feito no passado. Mas no momento onde o segmento está mais deteriorado ainda, né? Porque, na verdade, o segmento de cidadania italiana na Itália e muito mais com assessoria, devido a tantas fraudes, né? Mais de 400 comunes sendo auditados, centenas de processos bloqueados, muita fraude entre assessoria, vigile, oficial do comune, muitos brasileiros que nem para a Itália vêm, muitos processos montados, falsos, então todo um conjunto, né, de problemas, isso fez com que faz com que fique cada vez mais difícil identificarmos comunes, prefeituras, que saibam fazer corretamente ou tenham interesse em aceitar e fazer aquele processo, tá? Então, fazer hoje o processo na Itália é você fazer com consciência, sabendo que você pelo menos precisa ficar na Itália o mínimo, eu digo o mínimo, pelo período do processo, tá? Não tem nada na lei que te obrigue você, depois de ser, né, reconhecido como italiano, que fique aqui amarrado ao pé da mesa e não possa se mover. Então, por isso que a gente diz o mínimo pelo período do processo. O período do processo pode variar, 3 meses, 4, 6, por lei 6 meses, mas comunes que demoram 1 ano, 8, outros que faz rápido, em aproximadamente 4 meses. Ninguém, nenhuma assessoria, nenhum advogado pode literalmente garantir o fluxo administrativo de um órgão público, né? Que pode ocorrer N variáveis, problemas internos, mudança de gestão, pessoas que saem de licença, enfim, né? Então imagina que quem está fazendo o processo de cidadania italiana na Itália agora, em 2020, a partir de março de 2020, teve todo o processo parado, não só na Itália, mas no mundo, mas veja bem, por algo de força maior. Então ninguém pode dar datas, ok? Garantir nada. O que eu sugiro para você é que você faça o seu processo com consciência, com toda a documentação organizada, retificada, atualizada, analisada por quem sabe analisar, que você faça o processo, se possível, sozinho. Eu sou assessora, sou atuante, sim, né? Tenho mais de 250 processos feitos com consciência, realizados com 100% de sucesso. Respeito, repito sempre essa frase, muitíssimo a todos os meus requerentes que eu atendi, os processos os quais eu me dediquei 100%, com muita profissionalidade, né? E não teve absolutamente nada que não tenha sido resolvido. Então, eu tenho como que eu posso dizer? Eu tenho mais de 250 pessoas que podem dar referência de como fluiu, de como aconteceu todo o processo aqui na Itália, tá? Então, apesar de existir muita fraude no segmento, muitos problemas, a gente diria que existem diversos tipos de profissionais. Isso não só no setor de cidadania italiana de assessoria, né? Em todas as áreas, enfim, nós temos os bons, os intermediários, os menos bons, e não cabe aqui a nós a julgar demais profissionais. Mas como é um investimento muito caro, mas muito mais que caro, é algo que mexe com o sonho da pessoa, mexe com mudança de vida, muitos vêm definitivamente para cá com a família, com criança, é uma coisa muito séria. Quando eu atendo uma família, quando eu faço um processo, vai muito mais além do que só a documentação, do que só o dinheiro recebido, é a questão de toda aquela energia de mudança de vida, de sonho, de expectativa, de ansiedade, né? Então é um pacote completo que vem, então a gente diria que é muita responsabilidade. Mas existem muitas pessoas com o perfil de fazer o processo sozinho, né? Porque eu oriento, né? Existem vídeos meus que eu oriento a fazer sozinho, tem informações no meu site que eu dou dicas para as pessoas fazerem sozinho, por onde começar, o
que fazer, assim como eu ofereço o curso para a pessoa analisar, aprender a analisar os documentos sozinho, seja os documentos do processo dela, ou seja, para trabalhar com uma assessoria no Brasil, para montar processos de demais requerentes e brasileiros, né? Então tem o curso 1, que é análise e busca de documentos, e o curso 2, que é o complemento, fazer o pedido na Itália. Esses dois cursos, por que eu, Marta, disponibilizei? Porque eu atendo uma fatia de um perfil de demanda de clientes que não querem aprender, não tem tempo, não querem se envolver com regras, com leis, com formulários, enfim, que possuem o perfil de contratarem a assessoria, como se fosse um despachante. E não tem absolutamente nada de mais ou de errado nisso. Então a gente oferece um serviço, seja um serviço completo, assessoria na Itália, como também um serviço parcial, para quem quer vir alugar seu imóvel, já tem algumas coisas pré-definidas, mas não quer correr um risco, né? Então prefere ter paralelamente uma assessoria parcial, à distância, né? Contatando, resolvendo alguns problemas. Então tem o serviço de assessoria completo e o serviço de assessoria parcial, mas tem também a oportunidade disponibilizado conteúdo aos que não podem e não querem fazer com assessoria, querem literalmente fazer sozinhos. Fazer sozinho não dá para ficar pescando um pouquinho de informação em grupos de WhatsApp, de Facebook, em grupos de conceitos na internet, cada um tem uma interpretação diversa, cada um conta uma história de modo diverso, né? Não dá pra gente baixar só uma apostila e colocar embaixo do braço. Aí que entra o meu curso, que é um curso com módulos, com vídeos, ok? Onde eu relato literalmente como funciona cada pedacinho, cada passo a passo a ser feito, como eu faço, né? E junto a esse curso, o mais importante, a possibilidade de interagir por e-mail e tirar todas as dúvidas. Então, deixa o requerente numa situação mais confortável, né? Porque em base ao meu histórico, a minha experiência, porque eu sou atuante, diferente de muitas pessoas que disponibilizam cursos na web, de processos feitos há 5 anos, 10, 2, de pessoas que seguem a parte só de teoria, que não atua mais. E muda tantas coisas, sabe? O conceito grosso, a lei é a mesma, mas eu tenho um Comune que eu trabalho no Comune A, depois de 5 quilômetros no Comune B. E aqui as coisas é de um modo e aqui é de outro, né? Então é importante poder interagir com uma pessoa que esteja ativa no segmento, né? Que seja atuante e que pode, depois de ter concedido toda essa informação, todo o conteúdo, todo o material, que possa ainda assim complementar algum conteúdo que não tenha sido abordado, né? Ou dúvidas que tenham ficado, que não tenham sido esclarecidas no decorrer do curso, né? Então é bem diferente de apostilas de 20 euros, 40 euros, 100 euros que você baixa, um resuminho ali. Não, o mais importante é poder interagir com a assessoria, tá bom? Mas aqui a mensagem que eu quero passar para você, independente, esquecendo assessoria, esquecendo Marta Pérez, esquecendo o curso, ok? Independente de serviços oferecidos, se você é descendente de italiano, não perca a oportunidade de você correr atrás e de você reconhecer, tá? Esse teu direito, porque é um direito que você tem, né? É um direito de sangue. Então, você não sabe o que vai acontecer no futuro para você, as oportunidades, as necessidades, o que essa cidadania pode te trazer, o que isso pode trazer para os teus descendentes, né? Para a tua família, para os teus filhos. Aproveite, mesmo que você faça, obviamente, sozinho, e digo, se você tem condições de fazer sozinho, faça sozinho, porque deixe para fazer com assessoria somente se você realmente puder e for necessário, né? E você faça com uma assessoria que você tenha um feeling, que você tenha uma perspicácia, que você tenha uma confiança, que não estou falando aqui, não estou te falando para você fazer o seu serviço, o teu processo de cidadania italiana com o meu serviço, mas é importante, são dicas que eu dou. Em base a tantas fraudes, é importante que você faça com alguém que você saiba quem vai te atender de A a Z, quem é a pessoa, né? Você tem que ver quem é a pessoa que dá cara para bater no bom sentido, né? Que se expõe. Por quê? Porque
Porque não dá, tem muitos escritórios no Brasil que ganham comissão, que trabalham em parceria. Sabe quantas pessoas, quantos e-mails eu recebo do Brasil, de advogados, falando que quer fazer assessoria, colaboração, parceria, sem nem me conhecer, sem nem saber se eu sou uma assessora ética ou não ética, como eu trabalho, entendeu? Então, qual que é o foco? O foco é que no Brasil indicam clientes para a Itália, a assessoria paga essas pessoas por trazer clientes. Aquele que está no Brasil quer vender o serviço, o requerente começa em contato em escritórios no Brasil e muitas vezes não tem nada a ver com advocacia, né? Porque não tem a necessidade. E depois aqui vai ser atendido por uma outra pessoa, por um assistente, ou as coisas, sabe? Quem conta um conto aumenta um ponto, lá falou de um jeito, aqui é de outro. Então, é caro o investimento. Então é importante que você trate com a pessoa que vai te representar, que vai te atender, porque o assessor não vai te dar cidadania italiana. O assessor não pode ter uma procuração como advogado para ir no fórum e fazer uma causa em teu nome, você comparece só na audiência. Não existe assessoria, profissão de assessoria de modo regulamentado, ok? Então eu diria que a assessoria ela é como se fosse um papel de um despachante que te acompanha, faz tudo, preenche formulário, sabe o fluxo, entende, sabe como funciona, se posiciona quando um profissional de um dos órgãos públicos se coloca de uma maneira resistente ou não quer fazer coisas que deve ser feita. Então é um profissional que sabe falar, que tem posicionamento e que conhece o processo e que vai se posicionar, defender o interesse do requerente, acompanhar o requerente em tudo, mas não é o assessor que vai dar a cidadania. Então tem que ter uma linha muito tênue que separa até onde um assessor pode ir, até onde ele não pode ir. Então o requerente não pode bater no peito, eu te paguei, eu exijo, você vai lá, você resolve. Tem que ficar claro, você paga para fazer até uma parte que você ou não sabe fazer, ou você não quer fazer, ou você não pode fazer. Mas o assessor ele não pode se responsabilizar e dar datas, exatidão e algumas coisas mais. Ele tem que dar, sim, uma segurança, ele tem que peneirar, ele tem que filtrar, ele tem que fazer toda uma parte que você faria para minimizar quanto mais o risco possível, minimizar quanto mais possível o risco para o requerente, né? Então, isso é uma questão de bom senso, é o mínimo, né? Então, não é só você pagar uma assessoria, como tem muitas pessoas com problemas, e depois a pessoa fala, mudou tudo, não dá para fazer nada, a pessoa não tem nenhum relacionamento. Então, assim, não comune e deixa o requerente, como tem N casos relatados, e vocês devem ter ouvido no web também, que o requerente mesmo com assessoria fica numa total situação de desconforto e insegurança. Então, assim, a gente fica muito contente quando a gente tem um histórico positivo. Não sei no meu futuro, até aqui, até o mês nós estamos em junho de 2020, tá bom? Então, assim, independente com quem você venha fazer o teu processo, saiba com quem você está fazendo, conheça quem você está fazendo. Não adianta ser só brasileiro, estar na Itália e falar um pouquinho de italiano. Tem que ver um histórico, alguém que vai te representar, né? O perfil daquela pessoa, a idoneidade daquela pessoa, em base à tua perspicácia, em base à referência que você pode interagir e tirar. E o principal, você tratar direto na Itália. E considerando que o principal passo é você tentar montar sozinho o teu processo no Brasil para minimizar custos. Depois, você tentar fazer no consulado, se possível. Se não conseguir no consulado, na Itália, consciente de como é a realidade na Itália, ok? Consciente, com muita consciência, porque obter a segunda cidadania não é uma coisa tão simples assim, tá bom? Então, aqui eu sugiro que vocês, nesse vídeo eu sugiro que a informação, eu sugiro para que vocês vejam o máximo de conteúdo, deem uma navegada no site, nas informações, que documentos precisam, os formatos do documento, com relação à retificação, com relação aos impedimentos, ok? Como é fazer no Brasil ou fazer pela Itália, a necessidade do tempo de ficar na Itália, a necessidade de você ter esses documentos analisados inicialmente para você não ter gastos adicionais. Muita gente manda retificar, traduzir e depois manda analisar.
analisar, teve coisas que são analisadas, são retificadas que não eram para ser, ou de formas incorretas. Lembre-se que nenhum processo é igual ao outro, não é porque familiares fizeram no passado que você vai ter a certeza de estar obtendo a mesma documentação no futuro. No passado, muitos processos eram feitos de modos incorretos, hoje os oficiais eles são muito mais exigentes, rigorosos, têm muito mais conhecimento. Então, no passado, eu tenho vários casos de pessoas que primos fizeram, irmão fez, e a irmã não consegue fazer agora, porque foi feito um processo errado, e esse processo errado hoje não é mais aceito. Então, não dá para ter a certeza porque alguém fez no passado que você vai fazer agora. Não dá para ter a certeza, eu tenho um amigo que mora na Itália, um parente vai me dar residência. Tá, vai me dar residência, mas será que aquele comune onde o teu amigo, o teu parente mora é o comune ideal para fazer o processo? Então, assim, você tem que avaliar todas as variáveis com muita consciência, com muita seriedade. E busquem em fontes concretas, as informações nas fontes mesmo. Não desconsiderem muitos grupos, muitas experiências pessoais na web, que tem muita especulação, tem muita informação errada, e aí que leva o requerente para diversos caminhos, tá bom? Façam o processo de vocês com consciência, com responsabilidade, com seriedade, porque eu sei cada emoção que eu sinto quando eu interajo com o requerente, quando eu faço um processo, cada um tem uma história, tem pessoas que colocam todo um investimento de uma vida para fazer um processo com uma assessoria, que mudam de vida, que não voltam mais para o Brasil, tem outros que são por um sonho de reconhecimento mesmo, de história, né? De resgatar a origem, outros são para filhos, para estudar, enfim, são N os motivos. Faça com consciência, com responsabilidade, mas se você pode fazer, faça, porque a gente não sabe, nós não sabemos até quando será possível realizar o processo de cidadania italiana dentro deste perfil, vamos dizer, dentro dessas características, se existirão no futuro próximo, bloqueios, impedimentos, mudanças, não sabemos, tá bom? Boa sorte para todos vocês.